Boa tarde, a paz do Senhor esteja com todos nós. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Não, esse aqui é do Pai. É com muita alegria que estamos mais uma vez na presença de Deus, fazendo nosso devocional e compartilhando, este devocional que vai ficar gravado. Tem mais alguém que quer participar do devocional aqui? Pronto. E Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo, e a graça e a misericórdia dele nos alcança todos os dias. Queria desejar aqui uns parabéns já, para o Rodrigo, o Guilherme, o Joelson, o Gilmar, o Gabriel, o João e também ao Léo, o filho do Joel. Amém? E a mãe Esther. E a mãe Esther? Que bênção! E no final da leitura da palavra, estaremos, é do Pai, estaremos orando por essas pessoas. Amém? Amor, livro de hoje, qual que é? 7, né? Gênesis, capítulo 7. E 8. Gênesis capítulo 7. E depois estaremos lendo Gênesis capítulo número 8. Quer começar? Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que de fato é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de aves para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim, vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com os seus filhos, e a sua mulher e as suas noras, os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e as aves, entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, a água do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram os animais de todas as espécies, domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram na arca com Noé, de 2 em 2. Entraram macho e fêmea de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca e levou-a a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subindo tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. E depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra. Isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra. Tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído. Isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que arrastam pelo chão e as aves. Nos 150 dias depois é que a água começou a abaixar. Gênesis capítulo 8. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um cento sobre a terra, e as águas começaram a baixar.
As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído a superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé, e ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda os outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as suas mulheres, e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos, que se movam rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os grandes animais, e os pequenos, que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar, dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Amém? A palavra de hoje, ela me confronta, aonde que Deus falou para Noé construir a arca, deu as medidas. Deus falou para quando Noé poderia sair da arca. E depois, em gratidão, Noé agradeceu. O ouvir de Deus, o ouvir o Espírito Santo falar conosco, ter a sensibilidade, Deus, ele usa quem ele quer para falar comigo, falar contigo. Devemos estar atentos aos pedidos de Deus, às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus. Se você não sente ainda a presença de Deus para ele falar contigo, assim como eu não sentia, e eu queria saber, mas o que é esse tal do Espírito Santo que eu não sinto, que eu não vejo? Experimente. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai estar com intimidade.
é relacionamento. Tenho certeza que com você, com qualquer outro familiar seu, você conversa quase todos os dias ou todos os dias. O que é isso? É relacionamento. E esse relacionamento que Noé tinha com Deus é o mesmo que eu busco com Deus. É relacionamento, conversar com Ele todo dia, ouvir o que Ele tem para falar para nós. E na oração, o Espírito Santo vai estar falando. Indo na igreja, através de pessoas que nunca te viram na vida, soltar uma profecia, assim como aconteceu agora, esses dias com nós, lá em Minas Gerais. Então é maravilhoso. Mas temos que o quê? Dar ouvidos, abrir o nosso coração e dar lugar para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Foi. O que foi? Fala pro pai. Ela quer brincar com o microfone. O pai já vai te dar, tá bom? A mãe vai dar lá. A mãe vai dar. Comentar alguma coisa, mãe? Não? Então tá. Eu queria orar agora. Vamos orar pelos aniversariantes. Vamos estar orando pela tua família. Vamos estar orando pelo Pedro, que hoje tenho certeza que ele vai na nossa congregação. Orar pelo Daniel, que Deus tem uma obra grande na vida dele. E por esses aniversariantes: Rodrigo, Guilherme, Joelson, Gilmar, Gabriel, João, a irmã Esther e o Léo, filho do meu amigo Joel, tá bom? Soberano Deus, maravilhoso Pai querido, Senhor Jesus. Tu és grandioso, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, Tu conhece o meu coração, Senhor Jesus, Tu conhece o coração da minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, fala com esta pessoa que está pedindo a Ti, Pai querido, neste momento agora, Senhor. Neste momento agora, Senhor, eu não sei quem que vai conversar contigo, eu não conheço ela, mas o Senhor sabe, conhece o coração, sonda o coração, a mente desta pessoa, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, te agradeço por essas pessoas que estão completando mais um ano de vida, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor, que elas tenham um encontro real contigo, Senhor Jesus, se ainda não tiveram, Senhor. Pai querido Senhor, que o Espírito Santo venha consolar, Senhor Jesus, venha atender aquilo que essa pessoa está pedindo, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus. Vai guardando, Pai amado, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, guarda, Senhor Jesus, o Léo, o Lucas, Pai querido Joel, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, que toda a obra contrária, Senhor Jesus, caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido Senhor. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti, Senhor. Pai soberano, precisamos de Ti, Senhor, precisamos constantemente estar conversando contigo, Senhor Jesus, lendo a Tua palavra, Pai querido Deus, ouvindo, Senhor, tendo entendimento, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, abençoa nosso matrimônio, Senhor Jesus, nossa casa, nosso lar, Senhor Jesus. Abençoa nossas filhas, Senhor Jesus, nosso neto. Abençoa, Senhor, o Léo, Senhor Jesus, meus irmãos, meu cunhado, minha cunhada, Senhor, minha sobrinha, Senhor Jesus. Vai abençoando meus tios. Vai abençoando a minha família lá em Minas Gerais, Senhor Jesus. A cada um, Senhor. Vai abençoando, Pai querido Senhor, a minha família no Rio Grande do Sul, Senhor. Prepara, Senhor Jesus, a BR, Senhor Jesus, para nós viajarmos, Pai querido Senhor Jesus. Entra com a Tua providência, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, assim te agradecemos, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém? Amém? Aleluia! Aleluia! Então, que a graça de Deus esteja com todos nós. Deus abençoe a cada um. Amém. Amém? Tchau. 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 É ali, olha. Tchau. Tchau. É tchau, tchau. É tchau, tchau. Tchau.